estamos novamente aqui na noite de hoje, nessa casa que radia muita luz, muita paz a todos nós. Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre causa de câncer, causa de doenças. É uma questão que muitas pessoas trazem em si, quais são as causas das doenças, mas hoje uma doença que aflige muitas pessoas pelo mundo, a gente vê que está se multiplicando muito, são os diversos tipos de neoplasia, de câncer, não só em humanos, mas também em animais, muitos animais também manifestando esse tipo de patologia. E para iniciar, eu gostaria de trazer uma definição que André Luiz traz para nós de células, no livro Evolução em Dois Mundos, que eu considero, da série André Luiz, um dos melhores livros que tem. É um livro difícil de estudo, né? A série André Luiz, que começa com o Nosso Lar, mas esse livro Evolução em Dois Mundos, ele vai descortinar para ciência, para medicina, para diversos ramos, química, biologia, fisiologia. André Luiz antecipou em muitas décadas diversos conhecimentos, diversas notícias que o médico da atualidade, os cientistas da atualidade ainda estão descobrindo, né? E vem corroborar com as informações de André Luiz na década de 1940, né? Quando o psicografado foi por Francisco Xavier e uma parte por Valdo Vieira. Então olha a definição que ele traz para nós de células: animálculos infinitesimais, as células do nosso corpo, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Então olha só, para começar, as células são animais infinitesimais, que eles ficam domesticados e ordenados numa colmeia orgânica. Imagina uma colmeia de abelha, né, aquelas casinhas, né, aqueles casulos sextavados que tem ali, onde cada abelha vai depositar ali o produto de sua colheita, do pólen das plantas, para que seja transformado em mel. Então essas células, elas trabalham animáculos infinitesimais, que é o tamanho, como abelhas numa colmeia. Aí ele continua: assumem formas diferentes. Uma mesma célula, a gente ainda não sabe como, a ciência ainda não descobriu. Uma pode virar uma célula adiposa, uma pode virar uma célula cardíaca, a outra pode virar uma célula muscular, uma mais elaborada vai virar uma célula, um neurônio. A ciência ainda não sabe como que ocorre isso, ali de um único espermatozoide, um único óvulo na sua junção, a partir da multiplicação, toda essa riqueza ela vai sendo gerada, transformada e direcionada, porque além dela, cada célula se tornar específica para determinada função, ela também vai para seu determinado local. A célula cardíaca, ela não vai para a barriga ali para formar a célula adiposa. A célula muscular, ela vai para a parte correta, os músculos das contrações. As células que se transformam em neurônio vão corretamente para a parte superior do cérebro e para a medula. Cada uma sabe a sua função e a sua localização. O que leva a isso a gente ainda não descobriu. Continua: segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então olha que interessante que André Luiz traz para nós. Cada célula do nosso corpo é como se fosse exatamente um criado nosso. É como se fosse algo que a gente imprime a nossa vontade, como se fosse, não, é algo que nós imprimimos a nossa vontade e ela vai se desenvolvendo. A partir do nosso pensamento positivo ou negativo, essas células vão se multiplicando de forma ordenada ou desordenada. Vão cumprindo o seu papel ou não. Em determinado momento, a gente vai começar a entender agora por que é gerado as neoplasias, porque algumas células continuam a se multiplicar de uma forma correta e ordenada e outras se desorganizam, formando neoplasias, os famosos cânceres que a gente conhece. Se a gente for pegar a definição de saúde, antes de falar de Adam Emanuel, eu quero da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. O que é a definição de saúde? Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, antigamente, se a gente perguntasse para alguém: o que é saúde? Saúde é não estar doente. Mas com o passar do tempo, foi se entendendo que saúde não é só doença, moléstia do corpo físico, mas para eu estar bem, eu preciso estar bem emocional e socialmente.
dentro da sociedade. Eu preciso estar me sentindo bem, eu preciso me sentir acolhido dentro de um grupo, eu preciso me sentir bem dentro da família, eu preciso me sentir satisfeito com o trabalho que eu faço, eu preciso me sentir emocionalmente equilibrado, e isso tudo é um conjunto de situações e de fatores que vão resultar na minha saúde do corpo físico, porque a gente sabe hoje que quando a gente está emocionalmente abalado, depressivo, ansioso, raivoso, né, não perdoo, essas más águas que eu trago, as minhas mágoas, elas vão diretamente influenciar no equilíbrio do meu corpo físico. E a gente sabe que esses desequilíbrios de depressão e ansiedade, que hoje são grandes em nossa sociedade, acabam por se somatizar em doenças do corpo físico, em pontos que cada um vai ter um direcionamento mais direcionado. Por exemplo, pode ser que a pessoa A tem uma tendência maior a ter gastrite. Então, ela, quando se abala emocionalmente, com as descargas emocionais, vai ali para a parte do estômago, e ela vai desenvolver ali uma descarga de ácidos ali que vai dar gastrite. O outro pode ter um problema na lombar. Então, aquele desequilíbrio emocional vai gerar descargas hormonais, onde ela vai ter uma dor acentuada naquela parte da lombar. O outro pode ter uma cronicidade de dor de cabeça. Então, cada um de nós vai ter um ponto que vai ser direcionado com mais frequência quando a gente estiver desequilibrado emocionalmente, somatizando essas doenças no nosso corpo físico. Mas, interessante é a definição de Emmanuel, que vocês vão ver, que vai se corroborar com Joana de Ângeles, com André Luiz, com Dias da Cruz e com outros autores espirituais, quando ele fala para nós que perfeita harmonia da alma, saúde. E a gente vai lembrar, definição de alma, de Kardec dentro da doutrina espírita, que alma para Allan Kardec é o espírito encarnado. Alma na Igreja Católica, o espírito desencarnado. Alma na doutrina espírita, espírito encarnado, nós homens. Então, para Emmanuel, definição de saúde, perfeita harmonia da alma, ou seja, perfeita harmonia do ser, de nós que estamos aqui, que, se vocês forem ver, vai bater exatamente com a definição da Organização Mundial de Saúde, quando fala que a saúde não é só do corpo físico, mas é um conjunto de situações no qual o espírito imortal, nós que estamos encarnados, estamos inseridos nas situações do nosso dia a dia. Então eu preciso ter equilíbrio em tudo. Eu preciso ter equilíbrio na família, preciso ter equilíbrio nas atividades físicas, equilíbrio na minha alimentação, equilíbrio no meu estudo, equilíbrio no meu desenvolvimento, porque lembrando que o objetivo da encarnação, segundo o Espírito Verdade respondeu para Kardec, o objetivo da encarnação é a evolução. Então, se eu encarno para evoluir e não estou cumprindo com o objetivo da minha encarnação, então eu não estou em perfeito equilíbrio da alma. Estou contra as leis divinas, porque a lei divina diz que o espírito imortal, ele encarna para evoluir, e não para ficar estagnado, paralisado na dependência de outrem. Cada um é responsável pelo seu crescimento, evolução, engrandecimento, trabalho, e isso se dá através de esforços individuais, muito mais, mas também em coletividade, porque quando você se esforça individualmente, você acaba servindo de inspiração para outros que estão ao seu redor perceberem que também é possível se fazer algo. Então, a todo momento, em qualquer relação que nós temos com outrem dentro da sociedade, seja na família, no lar, no centro espírita, no trabalho, sempre nós somos professores e alunos em todas as relações, porque não existe uma só relação onde eu não deixe algo e onde eu não receba algo. Então, o tempo todo nós estamos aprendendo e ensinando através dos relacionamentos, por mais simples que seja o contato. Às vezes uma pessoa que eu acho que aquela pessoa não tem instrução, que ela não pode me ensinar nada, às vezes as pessoas que são mais simples são aquelas mais sábias, né? A gente vê o exemplo dos pretos velhos na Umbanda, né? O conhecimento daquele pretinho velho que tem tanta sabedoria e vem conversar conosco muitas vezes e trazer grandes ensinamentos. Então, Emmanuel traz para nós: saúde é o equilíbrio da alma, é o equilíbrio do homem, é quando a gente sabe equilibrar todas as nossas tarefas e funções do dia a dia, fazendo com que a gente esteja feliz. Quando a gente está feliz, a gente produz determinados hormônios, e esses hormônios eles vão ser responsáveis
pelo equilíbrio, pela minha alegria, pela minha saúde, pela minha força, pelo meu ânimo. E quando eu não estou com esse equilíbrio, são determinados hormônios que me levam a ficar triste, cabisbaixo, querendo ficar sozinho, no escuro, me trancar. Então a gente tem que sempre prestar atenção na condição como nós estamos, para ter atenção a esse equilíbrio. O que é saúde para Joana de Ângeles? Então vamos ver. Saúde é a harmonia perfeita entre o corpo, a mente e o espírito. Então, o corpo físico, a nossa mente e o espírito. Então, a gente tem que estar em harmonia. O que é estar em harmonia entre o corpo, a mente e o espírito? Como eu falei, o objetivo da encarnação é a evolução. O nosso espírito, ele anseia, quando a gente está no plano espiritual, pela uma oportunidade de encarnação, porque quando o espírito já tem um certo grau de entendimento e evolução, ele compreende a possibilidade de engrandecer a sua evolução na jornada evolutiva através de uma encarnação. Então, quando a gente percebe que a encarnação ela vai alavancar o meu crescimento na verticalidade em relação ao amor, eu quero reencarnar, eu quero oportunidades de vivenciar, eu quero passar por situações, eu quero passar por provações, se for possível, eu quero expiar aquele mal que eu fiz, porque isso vai me fazer que eu me engrandeça em predicados, vai fazer com que o espírito imortal vá crescendo, se capacitando cada vez mais. Então ela fala, saúde e harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, que envolve o bem-estar emocional, mental e social, e não apenas a ausência de doença. A saúde integral depende de pensamentos positivos, autoconhecimento, perdão, paz interior e da integração com a vida, promovendo equilíbrio e felicidade do indivíduo através da aplicação de princípios éticos e morais. Olha só as dicas que ela dá. Perdão. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não perdoo. Sabe o que é o não perdão para uma pessoa? É você estar desejando mal para ela, guardar aquele rancor, você está tomando veneno todo dia. E aquela pessoa que você não perdoa, às vezes, ela nem sabe que você não perdoa, às vezes ela nem sabe que você existe. Mas aquele teu não perdão, aquela tua mágoa, é como se você todo dia desse um soco no teu peito. Então você está tomando um veneno todo dia que vai fazer mal para você. E esse não perdão, em determinado momento, vai somatizar no teu corpo físico em forma de alguma doença. Como a gente hoje está falando aqui, vai falar um pouco mais, o câncer principalmente. Ele vai somatizar. Então ela fala que a gente tem que ter uma integração com a vida para promover equilíbrio e felicidade através da aplicação de princípio ético e moral. O que é ético? O que é moral? A gente fala muito hoje. Moralidade, a gente saber que aquilo eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Paulo falou isso de uma outra maneira, né? Eu tudo posso. E hoje as pessoas acham que realmente tudo pode e esquece que esse que tudo pode nem sempre convém. Porque eu sempre gosto de falar uma coisa da frase do André Luiz, que o bem só é bom quando é bom para todos, porque o bem só quando é bom para mim é mal. E infelizmente a gente vê hoje na sociedade as pessoas querendo o bem só para si. E a lei da sociedade, que está lá escrita nas obras de Kardec, ela mostra para nós que ninguém vive só. Daí a importância de nós estarmos inseridos em grupos desde o princípio da criação. No reino mineral nós já estamos agrupados em moléculas, grupos. No reino vegetal as sementes vêm junto brotando. No reino animal já nascemos ali, a matilha de cães, matilhas, várias aves, estamos sempre unidos. Quando entramos no reino humano, família, grupos da casa espírita, grupos de trabalho, grupos de atividades esportivas. O espírito imortal sempre está inserido em grupos, porque através dos relacionamentos de grupos eu encontro opiniões divergentes da minha, onde eu posso discutir de uma forma amorosa e educada e aprender a evoluir. Então isso é importante para a gente. Então Joana de Ângeles, se vocês forem ver as definições de saúde, elas são muito semelhantes uma à outra, uma acrescenta uma acrescenta a outra, mas sempre mostrando que é o equilíbrio que a gente tem que ter, é o famoso caminho do meio trazido por Buda. Para a gente entender um pouco sobre saúde, corpo físico e harmonia, a gente precisa entender um pouquinho sobre perispírito, né, que é um termo trazido por Allan Kardec nas obras.
Esse termo ele foi trazido por Kardec. E se você for procurar sinônimos para perispírito, você vai achar diversas terminologias, até em outras religiões. Mas o que é o perispírito dentro da doutrina espírita? Então eu trouxe essa definição que é de André Luiz. É o envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo físico, agindo como um corpo sutil ou molde organizador biológico do ser. Então a gente sabe que tem o espírito e nós temos o corpo. Entre o espírito e o corpo existe o perispírito, que é o que faz essa ligação do espírito com o nosso corpo. Tudo que o espírito quer passar para o corpo físico é através do perispírito. E tudo que o corpo físico grava em cada encarnação, vivencia, passa, acumula de conhecimento, de alegrias, de tristezas, de frustrações, todas as experiências do corpo físico são gravadas nesse perispírito e passadas para o nosso espírito. Então tudo que eu vivencio nessa vida automaticamente está armazenado nele. Mas além disso, olha só, ele é um modelo organizador biológico do ser. O que significa isso? Que é a partir da formatação do meu perispírito que vai me dar a formatação e as características que eu vou ter no meu próximo corpo físico. E eu não estou falando agora de características físicas, porque as características físicas que cada um de nós temos são oriundas de nosso pai e nossa mãe, de nosso espermatozoide e de nosso óvulo. As características que vêm do perispírito, que a gente está falando que são gravadas, são as propriedades que eu trago comigo, os desenvolvimentos, o conhecimento, a forma de eu ser, as situações que eu vou ter que vivenciar e vou indo para o lado da doença agora, resgates que eu vou ter que fazer às vezes por desarmonias que eu trouxe de outras existências. Ou seja, muitas vezes em alguma vida eu tenho um comportamento um pouquinho equivocado, comportamentos que às vezes eu trato o meu outro de uma forma inadequada e vai contrária às leis divinas. E esses comportamentos vão fazer que fique registrado no meu perispírito desarmonias que elas vão ser trazidas para minha próxima encarnação no meu próximo corpo físico. Composto de matéria espiritual, o perispírito tem a capacidade de se modificar. O perispírito ele é elástico, sendo a origem das doenças, o órgão da percepção, o veículo da mediunidade e o responsável pela manifestação dos espíritos. Olha só, ele tem capacidade de se modificar. A origem das doenças, porque é o que eu falei, no perispírito fica registrado todas as desarmonias que eu vou registrando nas minhas vidas passadas. Então, quando eu trato alguém mal, quando eu faço algum mal a alguém e eu estou achando que eu estou fazendo mal ao outro, lê do engano, porque tudo aquele mal que eu faço para o meu próximo está sendo registrado no meu perispírito e ele vai se manifestar de alguma forma na minha próxima encarnação ou nessa encarnação atual, se eu tiver os fatores combinantes, predisponentes, adequados para que haja uma combinação de manifestação. Pode ser, por exemplo, que nessa vida eu exagere na quantidade de tabagismo, de fumo, e a gente sabe que o tabagismo ele é responsável pelo desencadear de vários tipos de câncer. Pode ser que eu tenha uma saúde tão boa nessa existência que esse câncer não se manifeste nessa existência ainda, nessa vida. Mas com certeza uma pessoa que passa uma vida inteira, 50, 60, 80 anos fumando, e ela sabe que o fumo é prejudicial à saúde, porque hoje nós temos muita informação na mídia, ela está gravando no seu perispírito situações que na próxima encarnação ela vai vir com alguma marca. Daí a explicação, às vezes, uma criança que acaba de nascer, uma cirrose hepática, uma criança que acaba de nascer com comprometimento do câncer pulmonar, uma criança que acaba de nascer com uma doença congênita cardíaca. Poxa, mas Deus é injusto, a criança acabou de nascer e um câncer de pulmão, mas a gente só está vendo aquela criança como um serzinho, aquele bebezinho fofo no nosso colo, mas lembramos que aquela criança é um espírito imortal com às vezes milhares de encarnações, e só a espiritualidade sábia é dada a saber de que forma que aquele espírito agiu já em outras encarnações e aí registrou no seu perispírito, para que ela numa próxima encarnação encarnasse com alguma deficiência forte, no qual a gente às vezes acha que Deus é injusto.
com diferentes níveis de depuração conforme a evolução do ser. Conforme a gente vai evoluindo, e é trazido nas obras, que o perispírito ele vai ficando tão leve, tão sutil, conforme o espírito ele vai evoluindo intelectual e moralmente, que até chega um ponto, que eles falam da segunda morte em algumas obras espíritas, onde a gente, né, perde já esse perispírito, já tem uma ligação direta, porque a gente fica com um corpo tão leve, tão sutil, né, isso porque fala assim, olha, o homem chegou em Marte e não viu ninguém lá, não tem nada, foi na Lua, não tem ninguém lá, mas é dito, na casa do meu pai há muitas moradas. Mas em cada planeta, em cada local, em cada orbe do nosso sistema solar, do nosso universo, são características vibracionais diferenciadas dos seres que lá vivem. A gente tem certeza que nessa sala aqui está cheio de oxigênio porque a gente está respirando. No entanto, a gente não consegue visualizar com nossos olhos o tipo de molécula do oxigênio que a gente está se utilizando. Mas se você prender a respiração, você vê a falta que faz. De acordo com a doutrina espírita, a gente sabe que nesse momento aqui nessa casa, que é uma casa de acolhimento, de amor, e também um hospital espiritual, o número de desencarnados que está nesse momento aqui nessa sala é infinitamente maior que o número de encarnados. No entanto, apenas alguns com uma capacidade mediúnica diferenciada conseguem visualizar essa população e falar que essas paredes não existem e que o teto também não, e que aqui é uma grande abóboda, onde parece um grande campo de futebol, onde centenas, se não milhares de espíritos nesse momento estão aqui sendo ajudados, tratados, cuidados, amparados e orientados de acordo com suas necessidades. Mas a gente não consegue ver a maior parte de nós, não é? Então, é assim que acontece o perispírito, conforme a gente vai se esforçando na nossa encarnação para evoluir, para aprender, o nosso perispírito ele vai ficando mais sutil. Então ele tem essa capacidade plástica. E o que é o câncer, né? O que é uma neoplasia? Tanta gente se fala de câncer, tanta gente fala de neoplasia, a gente ouve falar câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, né? Quantos cânceres hoje a gente vê? Câncer é tudo igual? Não. Tem bastante diferenciação dos tipos de câncer. Então vamos ver o que é uma definição simples de câncer para nós. Ó. Câncer é o crescimento anormal e descontrolado de células em um órgão ou um tecido do corpo. Então quando a gente tem toda célula, todo órgão, todo sistema, ele tem uma ordem de crescimento de células. Quando por algum motivo a célula perde o comando, e a gente vai entender por que ela perde o comando, ela começa a se multiplicar de forma desordenada, ou porque aconteceu alguma ruptura no nosso tecido perispiritual. Eu vou explicar isso. Ela começa a se multiplicar de uma forma desordenada. É como se ela quisesse tomar a frente e mandar por si só. Esse processo resulta na formação de uma massa de tecido novo e pode ser classificado como benigno, que é o não canceroso, ou maligno. Então, ou seja, toda multiplicação de célula, né? A gente ali no desenho, não sei se consegue ver, normalmente as células vão por ali vermelhinhas, que eu coloquei ali por causa do sangue, né? E ali aquelas células amarelas e as escurinhas. As amarelas seria um benigno e as mais escurinhas seriam um maligno, canceroso ali se multiplicando. Neoplasias benignas geralmente crescem lentamente e não se espalham. A neoplasia benigna, ela geralmente fica centralizada só no mesmo local. No entanto, a maligna cresce rapidamente, invade tecidos vizinhos e pode se espalhar para outras partes do corpo, que são chamadas metástases. Essas células cancerosas, quando elas dão as metástases, elas migram para outras regiões através da corrente sanguínea, através das linfas, formando ilhas novas de células cancerosas, onde a gente vê a metástase pulmonar, uma metástase de fígado, e aí quando é metástase, aí já é mais complicado de se tratar. Então a gente tem que tomar sempre, daí a importância, hoje a gente tem bastante exames, a medicina humana já evoluiu bastante, né, as tomografias, as ultrassonografias, começamos com raio-x, e tudo foi evoluindo, e hoje então a gente tem muito recurso. A mulher não pode deixar de fazer o exame de mama, o homem principalmente a parte de próstata, que são as duas incidências maiores, mas os cânceres de estômago e intestinos, e principalmente os oriundos do fumo e da bebida, da cirrose de fígado, também tem crescendo em grande número na nossa sociedade. E aí a gente tem que tomar cuidado para depois, quando a gente for, que nem aconteceu com o André Luiz, é chamado de suicida inconsciente.
Porque a gente não vai poder falar que não sabia. Porque se a gente tem uma prática que a gente sabe e de alguma forma ela é nociva para o meu corpo físico, eu estou diminuindo o meu tempo de estadia aqui na Terra, de encarnado. E aí eu vou desencarnar como André Luiz, chamado de suicida, quando ele achava que não era, mas era um suicida inconsciente. Por que essas células se multiplicam de forma desordenada, né? O que acelera esse processo? O que desencadeia esse processo? Olha lá, o tecido físico-psicossomático, né, que é físico, na parte do nosso físico, psíquico da mente, somático do nosso corpo físico. Então, é toda uma relação do corpo físico, do mental, do social, né? Não se refere apenas ao tecido físico, mas sim a relação entre a mente e o corpo, que é a nossa soma, né, que fala, onde estados emocionais e psicológicos se manifestam através de sintomas físicos. Ou seja, se eu tenho raiva de alguém, eu fico o dia inteiro ali, ai, não gosto daquela pessoa, eu queria que ela caísse. Aquilo ali às vezes não vai nem chegar nela. Aquilo ali é o que eu estou falando, eu estou tomando um copinho de veneno o tempo todo. Eu estou nervoso, eu quero que aquela pessoa ali se complique. Então aquilo ali me faz mal, eu tenho taquicardia, eu estou nervoso, não consigo trabalhar, não consigo me concentrar, meu pensamento está sempre em pensamentos mórbidos, negativos. E aí eu abro o campo para quê? Para influenciação. Eu abro o campo com obsessão, porque a minha mente é um Wi-Fi, onde eu vou atrair entidades do mundo espiritual também desequilibradas como eu estou naquele momento, que corroboram com o meu tipo de pensamento, de vingança, de raiva, de ódio. E quando elas se juntam a mim, elas vão cada vez mais aumentar esse influxo energético que eu tenho em mim, de raiva, de ódio, e cada vez vai ficar mais forte. E cada vez eu vou ficar mais naquele pensamento repetitivo, naquele loop, sem sair daquela situação, gerando em mim desequilíbrios emocionais, onde vai desencadear uma depressão. E onde através da depressão eu vou desencadear doenças do meu corpo físico. E onde a gente vê hoje um grande número de pessoas afastadas do trabalho. E precisa ser procurado ajuda médica física, mas também a ajuda médica do campo espiritual, o passe, o evangelho no lar, é de suma importância para auxiliar-nos no nosso reequilíbrio, mas nada vai fazer com que você se reequilibre se você não tiver a vontade. Disciplina, 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 falou Emmanuel Rachid. Se você não tiver disciplina de todo dia levantar cedo para fazer academia, você não vai. Se você não tiver disciplina de falar, não, todo dia eu vou ler 10 páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, se você não tiver disciplina de levantar o horário para chegar certo no teu trabalho, se você não tiver disciplina de ser uma boa pessoa dentro da tua família, então disciplina, disciplina, disciplina é fundamental para que esses equilíbrios não aconteçam dentro da gente. Esse conceito descreve como a mente, por meio de estresse, trauma, conflitos emocionais, pode desencadear ou agravar uma doença, levando a um desequilíbrio fisiológico e a sintomas físicos sem causa orgânica aparente, um processo chamado de somatização. Então, quando a gente conversa hoje no meio médico, a maior parte das doenças, os médicos falam, encaminham os pacientes para onde? Você não tem nada. O cara, como não tem nada, eu estou cheio de dor, dói aqui, dói ali, não consigo trabalhar, encaminham para um psiquiatra ou para um psicólogo. Porque sabe que a doença está originada no emocional da pessoa. Quer dizer que ela não tem doença no físico? Não, tem. A doença no físico também se instalou, mas precisa tratar o emocional. Porque se não tratar o emocional, o físico não vai ficar bom. A pessoa precisa compreender e a pessoa precisa querer. Pessoal, são 9h04, o horário é 30 minutos, tem muita coisa para falar sobre... É um tema assim muito rico, mas assim, para vocês entenderem o principal. Toda vez que a gente se desarmoniza, toda vez que eu faço mal ao trem, não é ao trem que eu estou fazendo mal, é para mim. Eu estou registrando no meu perispírito uma desarmonia. Sabe aquela meia calça que a mulher usa, aquela fininha, Kendall, né? Que qualquer coisa que encosta tem que tomar cuidado que ela esgarça. Imagina o nosso perispírito quando você faz mal a alguém, como se a gente fosse vestido por uma meia calça de cabeça até os pés. E essa meia, cada mal que você faz para alguém, faz um esgarça naquela meia Kendall lá. E aí, através desse esgarçamento, as nossas células, elas começam a se multiplicar de forma desordenada ali. Podem gerar um câncer, podem gerar um Alzheimer, um Parkinson.
uma gastrite. Mas aqui a gente está falando de câncer. Essas células que escapam por esse esgarçamento dessa tela, elas vão gerar doenças no meu corpo físico. Pode ser nessa vida ou na próxima. Porque eu preciso ter fatores combinantes para desencadear isso. Pode ser que também eu venha na outra vida para ter esse câncer e não tenha. Sabe por quê? Porque eu mude meu comportamento radicalmente. Eu compreenda que Jesus veio falar que ama teu próximo como a ti mesmo, e eu mudo o meu jeito de ser. Porque às vezes lá no plano espiritual a gente estuda, a gente é orientado. Olha, Wilson, olha só a besteira que tu fez na vida passada. Olha só teu perispírito que registrou aí. Tu vai ter um câncer de intestino, ó, com 25 anos. Só que aí eles me põem para fazer um curso lá. Olha, tu matou, tu traiu, tu roubou, tu fez isso, fez aquilo. Para você não fazer isso, ó, você tem que ter uma conduta assim, você tem que agir assim, você tem que ser mais harmonioso, você tem que ser mais caridoso, mais paciente, mais tolerante. Então, olha, você vai nascer numa família assim, vai vir uma pessoa difícil, você vai casar com uma pessoa assim que vai te testar todos os dias, você vai ter um filho que vai ter um probleminha ali, você vai ter uma dificuldade financeira, mas isso tudo não é para você fraquejar, isso tudo na verdade é o vento contra para fazer a pipa levantar na praia. Tenha força, tenha fé, nós estaremos junto com você. Aí tu reencarna, só que você reencarna e você esqueceu tudo. Meu Deus do céu. Aí você vem aqui, dinheiro, bagunça, bebida, homem, mulher, cara bonitão, mulher bonitona. O que acontece? A gente vira o olhinho, esquece tudo. Então, a doutrina espírita é belíssima porque mostra para nós que nós temos a liberdade de escolher e fazer o que quiser, mas também mostra para nós que existe uma lei de ação e reação. E as doenças não são um castigo divino. As doenças simplesmente é a lei de ação e reação se fazendo presente na nossa vida através dos desgastes da nossa meia Kendall no perispírito. Não quer que a tua meia Kendall desgaste? Faz bem ao teu próximo, se comporta bem, olha a tua conduta, leia o capítulo Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está o modelo e guia para a gente ter uma saúde boa, né? Sem câncer. Desculpe não poder terminar, tem mais uns 10 slides, isso é muita coisa. Agradeço pela oportunidade, boa noite a todos.